Pessoal, bem-vindos aí a todos ao novo semestre, a nossa disciplina de olericultura, tá? Espera aí que só vou desligar aqui. Então, iniciando aí mais um semestre na disciplina de olericultura, tá? Então a gente vai estar mostrando para vocês aí a olericultura, tá? A gente vai ter aula agora nesse período aí, essas aulas online, tá? E a gente vai estar falando, a gente vai tentar passar para vocês alguma coisa prática para vocês fazerem aí em casa, tá? Uma aula prática, tá? Desenvolvimento de alguma cultura. Então vou passar o modelo para vocês do relatório aí da aula prática, tá? Então olericultura é um termo técnico científico, né, que significa o quê? Produção de hortaliças ou cultivo dessas hortaliças. Então, derivado aí do latim, a gente tem oleres, que é hortaliças, e colere, que é cultivar, tá? Então, cultivar o que? Hortaliças, tá? A olericultura é um termo aí designado do cultivo de certas plantas e a sua consistência geralmente é herbáceas, não que a gente não vai ter uma planta mais lignificada aí, tá? E geralmente elas são do ciclo curto e tratos culturais intensivos, quer dizer, você tem que manter a intensidade dos tratos culturais. Então, dependendo da cultura, a gente vai ter alguns tratos culturais, mas alguns tratos culturais, para a maioria das culturas, é irrigação, controle de plantas daninhas, controle de pragas, de doenças, tá? Poda, tá? Raleamento, dependendo aí, tá? Então, condução dessa hortaliça. No caso do tomate, você vai conduzir ele por uma vara ou por um barbante, tá? Então vai depender do tipo de hortaliça que você está cultivando, mas os tratos culturais, eles são intensivos, quer dizer, toda hora você tem que estar praticando e deixar principalmente a olerícola ela limpa de ervas daninhas, tá? Então essas partes comestíveis elas podem ser utilizadas aí na alimentação direta humana, né, sem exigir nenhuma industrialização prévia. Então, por exemplo, o alface, a rúcula, o almeirão, beterraba, tomate, você não precisa passar por uma industrialização. No caso do tomate, ele sofre uma industrialização para virar um molho de tomate ou um tomate seco, tá? Então, mas pode ser consumido diretamente. As hortaliças também podem ser conhecidas como culturas oleráceas, tá? Da olericultura, ou hortaliças. Ou a olericultura também está ligada à questão das hortaliças, aquelas que são cultivadas nas hortas aí, tá? Comum, popularmente conhecida como verduras e legumes, tá? Então a gente tem uma classificação aí de verduras e legumes. Essas verduras tem a classificação da parte mais herbácea, que são folhas, né, e inflorescência, e os legumes, que são os frutos, tá? A parte mais, como eu vou dizer, não folhosa, não tão herbácea, tá? Mas isso é popularmente, é o conhecimento popular. Como vocês estão aí na universidade, né, a gente tem o conhecimento científico. Então existe uma classificação científica, tá? Então, olha lá, a olericultura também chamada lá, como eu falei para vocês, de verduras e legumes, né? Isso, elas possuem algumas características comuns. Então, possuem consistência tenra, quer dizer, herbáceas. São plantas normalmente não lenhosas, quer dizer, continua ainda sendo herbácea, de ciclo biológico curto, tá? Então, se você pegar aí o rabanete, 21 dias, a rúcula, 45
a 60 dias, o alface de 50 a 70 dias, depende da estação do ano aí. Tá? Normalmente são cultivados em áreas menores, mas a gente já tem as hortaliças, as olerícolas cultivadas em áreas industrial, em áreas grandes, né? Sua utilização na alimentação urbana não exige preparo industrial, que é aquilo que a gente já passou, pode ser consumida diretamente já, sem passar por um processo industrial. A olericultura no Brasil, a olericultura hoje no Brasil é uma atividade de grande importância social, econômica, industrial e alimentar. Então a gente tem a importância social, as famílias, a agricultura familiar vive da olericultura. Questão econômica, ela gera bilhões aí de reais por ano, tá? A questão da indústria, utiliza-se bastante olerícolas na indústria, e a questão alimentar, que alimenta a população aí, e a olericultura ela é base da nutrição aí alimentar dos brasileiros e também no mundo, tá? Importância social, quantidade de empregos, né, por hectare, então que gera aí a olericultura, em média por hectare são gerados de 3 a 6 empregos diretos e indiretos, tá? Pensando em um país que tem uma área aí de 780 mil hectares, né? A gente gera mais ou menos 3 milhões e meio de trabalhadores direto com a olericultura, tá? Então a gente tem uma área estimada aí de 780 mil hectares de olericulturas aí, gerando bastante emprego, tá? Então, empregos diretos, tá? Fora os indiretos. Importância social, continua ainda, né? Agricultura familiar, aquilo que eu falei para você, pode ser desempenhada por todas as famílias, né? Dando a complementação alimentar aí nas fontes de fibras, vitaminas, proteínas, minerais, né? Indispensável ao ser humano, então bastante consumida no Brasil e no mundo. A maior parte da produção das olerícolas, tá? 60% dela é concentrada onde? Na exploração familiar. E essa agricultura familiar é uma agricultura que tem menos de 10 hectares. Tá? Então tá aí, ó, mostrando a importância social da olericultura. Importância econômica, né? Então, segundo informações aí do Serviço Brasileiro de Apoio à Microempresa, o SEBRAE, né? A gente tem aí uma expansão grande. Então a olericultura ela está se expandindo no Brasil. No período aí de 2010 a 2018, um crescimento de 35%, tá? Somente em 2017 foram 17 milhões de toneladas de olerícolas produzidas, né? Movimentando aí o que? 27 bilhões de reais e gerando milhões de empregos, tá? Então a olericultura aí, para quem acha que é fundo de quintal, plantada aí na cidade, a gente tem a agricultura familiar movimentando aí 60% da produção e gerando milhões de empregos e bastante reais aí, milhões de reais, tá? E isso vem crescendo, tá? Importância econômica ainda, a olericultura é uma atividade que o agricultor ele consegue plantar o ano todo, tá? Quer dizer, em todas as estações do ano. Então a gente tem olerícolas aí de verão, de primavera, de inverno e de outono. Então o melhoramento genético trabalhando nas olerícolas para produzir o ano todo. Então a gente consegue produzir o ano todo. Em uma pequena área a gente consegue ter uma elevada produção, né? Uma alta renda por hectare cultivado. Então é o que a gente chama de hectareano. O que a gente produz num hectare durante um ano, durante a safra. Então a gente tem uma elevada produção comparada aí com outras culturas, tá? Então isso economicamente é importante. Então no Brasil, os polos de produção econômica aí é São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, tá?
estão se expandindo aí para alguns municípios do Rio Grande do Norte, Ceará, Vale aí do São Francisco, né? Chapada Cristalina em Goiás, norte de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, alto do Paranaíba. Então apresenta as condições climáticas favoráveis também para a produção, mas principalmente produzida nos grandes centros, tá? Onde tem bastante população, aonde consome bastante olerícola, lógico, né? Importância econômica ainda. As olerícolas frescas, principalmente as folhas, devem ser produzidas perto do mercado consumidor, que é a que a gente falou agora, né? Perto do mercado, né? Dos grandes centros, colhidos e vendidos no mesmo dia. Então você colhe o alface hoje e vende no mesmo dia. No outro dia ele já tem que ser descartado, né? Já tá perdendo aí. A produção concentrada em torno das grandes e médias cidades, que é o que a gente chama de cinturão verde, tá? Então essa concentração aí em torno das grandes cidades é o cinturão verde, tá? Importância industrial, fornecimento de matéria-prima aí para abastecer a agroindústria, tá? O milho verde, a ervilha, o tomate, né? O milho verde, a ervilha passa por um processo industrial e vende enlatado, né? O tomate para molho e outros produtos aí, né? Então, os enlatados e as conservas. Então, aí surgiu o que? O olericultor especializado. Então, esse cara vai agregar valor à sua produção. Ele vai colocar o milho verde, a ervilha, vai enlatar, vai fazer conserva, né? Vai fazer molho desses produtos, vai fazer tomate seco, no caso, e aí ele vai agregar valor. Então ele vai ser um olericultor especializado, tá? Dentro ainda da produção industrial, né? A gente tem áreas extensas aí, de dezenas e centenas de hectares plantados de uma só vez para levar para a indústria, não é elevado grau de mecanização e de forma produzida de forma extensiva em grandes áreas, tá? Então aquele segmento que eu falei para vocês das olerícolas enlatadas e de conserva, então isso tem um bom faturamento aí na indústria de alimentos no Brasil, tá? Então é uma grande fatia aí do mercado desses olericultores especializados, e aí e as indústrias também comprando desses olericultores e garantindo a sua marca aí de milho, de ervilha enlatada, de molho, de tomate, aí as grandes marcas, tá? Então uma importância grande industrial e econômica, tá? No contexto aí da indústria ainda, podemos destacar o que? O tomate industrial, comumente chamado de tomate rasteiro, destinado à produção de polpa, purê, extrato, suco, molhos, ervilha na produção de grãos secos, posteriormente reidratados para a produção de enlatados, que a gente já falou, né? O alho, a cebola, né? Sopas desidratadas, tempero, milho doce para a produção de milho enlatado, que é o milho verde, a gente produz uma variedade de milho doce, que esse milho é o mais próprio, próprio aí para ser enlatado, beleza? Então dentro da indústria aí minimamente processada, né? Então faz parte aí do consumo aí de grandes cidades, os consumidores que têm um capital maior, né? Então exige mais. Então você só você pegar, tirar da embalagem, já vem pré-cozida algumas vezes, ou você já vem minimamente processada, cortadinha, picadinha, né? E aí é só você ir e preparar ou comer ela mesmo cru. Então hoje já tem cenourinha raladinha, cenoura picadinha para você dar uma pré-cozida, ou a cenoura já pré-cozida, e aí você já consome isso daí. Então você pode fazer, cozinhar ou comer ela já cru, tá? Importância alimentar. Por que a gente deve consumir hortaliças, olerícolas, né?
Então desempenha aquilo que a gente falou, um papel fundamental na alimentação do brasileiro ou de qualquer outro continente aí, de qualquer outro país, tá? São capazes de suprir as necessidades do organismo, né, no nosso dia a dia aí, nos sais minerais, principalmente contendo fontes de cálcio, fósforo, ferro, vitamina A, vitamina do complexo B, C e além das fibras, tá? Então a ingestão diária de hortaliças cruas ou cozidas, ela é recomendada aí pela parte nutricional, pelos nutricionistas, para você manter a sua saúde, ter uma manutenção do seu corpo aí, da sua saúde. Então é muito importante aí na questão alimentar também, tá? Segundo a Sociedade Brasileira aí de Olericultura, né, do Brasil, além das verduras e legumes, né, a gente tem algumas outras culturas que são culturas oleráceas, tá? Melancia, o melão, morango, a batata doce, batatinha, o inhame, mandioquinha, salsa e também o milho, que não está aqui. Mas o milho também, o milho verde, é conhecido com a olericultura, tá? Então ele está dentro das culturas oleráceas aí. Características, aquilo que a gente já... uma das características mais marcantes é o caráter intensivo, né, dos tratos culturais, mão de obras e insumos agrícolas, movimentando aí no Brasil as indústrias aí, de semente, de defensivos, de adubos, tá? Então as empresas produzindo aí semente, defensivos e adubos químicos para o cultivo aí das olerícolas, tá? Então você emprega aí esses insumos, né, semente, defensivos e adubos químicos em elevada quantidade por área cultivada. Então você tem altas rendas aí, mas você tem que investir porque o cultivo é intenso, né, intensivo. Então você faz uma aplicação de quantidades elevadas e aí possibilita o que? Altas rendas líquida por área cultivada. Então por hectare ano aí, tá? Aumentando aí a produtividade. Então o olericultor hoje ele é um empresário, né? A maioria das pessoas hoje que estão na agricultura tem que ser um empresário rural, né? Então ele tem que ter lucro por unidade de área explorada, né? Então a maioria dos casos o ciclo cultural dessas culturas é bem curto, que a gente já comentou com vocês. Então, por exemplo, em um ano, no mesmo terreno, você pode utilizar 3 culturas de tomate transplantado. Então você vai comprar a mudinha e vai transplantar, e você consegue manter 3 ciclos ali por ano, né? 6 ciclos da cultura do alface transplantado, né? E 12 ciclos da cultura do rabanete já em semeadura, porque o rabanete é feito a semeadura direta. Então normalmente o ciclo dessas culturas é de 3 a 6 meses, tá? Com exceção do aspargo aí, do chuchu, que o aspargo ele é perene e o chuchu é semi-perene, tá? Então você tem o rabanete aí um mês, né? Então todo mês você colhe, o ciclo aí de 20, 22, de 23 dias, você consegue ter 12 ciclos de rabanete por ano. Então você consegue produzir nos 12 meses, no ano inteiro, tá? Então isso dá o que? Uma renda por área muito maior por essa área explorada aí. Então você tem uma renda maior por hectare ano. Depois aqui a gente tem as classificações, né? Classificação da grande quantidade de espécies aí envolvida de cada cultura. Então existe uma metodologia para a gente ver a semelhança ou as diferenças botânicas, né? Não aquela classificação popular de verduras e legumes, tá? Então a gente consegue diferenciar aí as semelhanças e as diferenças botânicas, tá? Então a classificação antiga, né? Dentro das verduras e legumes, a gente tem uma classificação aí do valor comercial, tá? Então aquilo que eu falei, é uma classificação mais simples, ela é incorreta, tá?
mas muito utilizada como verduras e legumes. Sendo os legumes aí seriam as hortaliças tuberosas e os frutos, tá? As raízes e os frutos, e as hortaliças verduras seriam as herbáceas, tá? E aí seriam as folhosas, não sendo a de cor verde que predomina. Pode ser outras cores aí, a gente tem alface roxo, né? O almeirão vermelho, então dá pra gente ver as verduras não só de cor verde, tá? Então, classificação, as hortaliças tuberosas. Quem que seriam essas hortaliças tuberosas? Não seriam os tubérculos, né? Batatinha, cará, os rizomas, que o inhame é um rizoma, a cebola e o alho, que é bulbo, e as raízes tuberosas em si, que seria a cenoura, beterraba, batata e mandioquinha. Isso aí vocês viram em morfologia vegetal, né? Raízes tuberosas, bulbos, rizomas e tubérculos. Então, seriam as hortaliças tuberosas. Depois a gente tem as hortaliças herbáceas, aquilo que a gente já falou para vocês, que são as folhas, os talos e as flores e as inflorescências, as folhas. A gente tem alface, taioba, repolho, espinafre, rúcula, almeirão e aí vai. Os talos e haste, aspargo, funcho, aipo, as flores e as inflorescências, couve-flor, brócolis e alcachofra, tá? Tem outras ainda. Depois a gente tem as hortaliças de frutos, que a gente vai utilizar esse fruto, seja ele verde ou maduro, todo maduro ou em parte dele maduro. Então, melancia, pimentão, quiabo, ervilha, tomate, jiló, berinjela e abóbora. Tá? Então, seria essa classificação popular, tá? De verduras e legumes, levando em consideração a parte que você vai consumir. Folhas, a parte herbácea, tuberosa e a parte de frutos, tá? Então aqui alguns exemplos, né, das folhosas, aqui dos talos, aqui das inflorescências, né, couve, brócolis, alcachofra, né? E aqui os frutos, né, que são hortaliças de frutos, pepino, berinjela, jiló também entra aí, pimentão, maxixe, né, melancia, né? Então tá aqui o tomate e o pimentão e o melão também. E também entraria aqui o morango, tá? Então seria aí o de fruto. Apesar que o morango é um falso fruto, né? Mas entraria como fruto. Classificação. Melhor critério, melhor método é o parentesco botânico, né? Então a gente vai ter aí o que? Parentesco mostrando que as características botânicas são invariáveis. Então a gente tem aí a semelhança desses órgãos vegetativos e reprodutivos. Então vai fazer parte daquela família, aquelas que têm as características botânicas. Isso pode variar de uma região para outra, tá? Então a gente vai estar classificando o parentesco botânico e a semelhança dessas espécies, tá? Então a gente tem aí as 3 unidades taxonômicas para a gente classificar. Família botânica, que é a reunião de gêneros botânicos afins. Gênero botânico, que é um agrupamento de espécies afins. E a espécie botânica, que é a unidade taxonômica básica, que vai englobar o que? Os indivíduos vegetais muito semelhantes entre si, tá? Então a gente partindo aqui da família para gênero e espécie, né? Na espécie a gente vai ter os vegetais muito semelhantes entre si, tá? Então essas unidades aí, o professor aí sueco Carl von Linné, em 1700, né, que ele viveu em 1707 a 1775, ele adotou o sistema binário de nomenclatura que é aceito universalmente até hoje, tá? Que é em latim. Então a gente tem o gênero e a espécie, que é o epiteto específico. Então a gente tem gênero e espécie, tá? Então vai designar o que? A espécie botânica. Então a gente vai ter o gênero e a espécie nesse sistema binário, tá? Então aqui alguns exemplos para vocês de nome popular, a família e o nome científico, né? Então no caso da cebola, a cebola ela é da família botânica Aliácea
E o nome científico dela é Allium cepa, né? Que é o sistema binário. E é sempre em latim, né? Então, vai enrolar a língua aí na hora de falar, beleza? Então, a gente tem a cenoura, né? Da família das apiáceas, né? Da Alcuscarota. Depois a gente tem as brascas. As brascas a gente tem o nome científico. E depois a gente tem uma variedade. A gente tem a espécie. Depois tem uma variedade. No caso da couve-manteiga, ela é Brasca oleracea, variedade acefala, tá? Depois a gente vai ter aí os nomes científicos aí, a família. A gente vai estar estudando as famílias aí de cada uma delas, porque na hora de fazer uma rotação de culturas, não adianta você fazer uma rotação de culturas, por exemplo, eu plantei couve-manteiga e agora eu vou plantar rúcula. Tem nada a ver, mas ela é da mesma família, ó, das brascas, as mesmas doenças e pragas que ataca a Euruca sativa, que é a rúcula, ataca o rabanete, ataca também a couve-manteiga ou o brócolis, qualquer outra aí da mesma família, tá? E assim sucessivamente. Então a gente vai estar falando de cada uma dessas, tem mais outras famílias aí que a gente vai estar estudando, as principais famílias botânicas aí, os nomes científicos de cada um deles, tá? Então, variedade botânica ou variedade cultivada, né? No meio técnico aí atual, o antigo termo era variedade, né? No sentido aí de uma variedade comercial plantada pelos agricultores, né? Tem sido substituído aí por cultivar, estabelecendo aí que a abreviatura seja CV, e variedade é VAR, tá? Então tá lá, define cultivar como grupo de plantas cultivadas muito semelhantes entre si, né? Nas características aí morfológicas, fisiológicas, químicas, citológicas, né? E outras características aí. No caso do rabanete, como por exemplo, a gente tem aí, né, o rabanete comprido e o rabanete redondo, né? Então eles são cultivares diferentes, cultivar comprido e cultivar redondo, né? Então a gente tem aí o alface que suporta o calor sem florescer, né? Diferentes tipos de tomates existentes, né? A gente tem tomate rasteiro, tomate longa-vida, tomate caqui, né? Então são cultivares diferentes aí, tá? E essas características elas são mantidas durante o processo de propagação da cultivar por via sexual ou vegetativa. Essas características vão ser mantidas, tá? Então, variedade e cultivar, né? O termo variedade, aquilo que eu falei para vocês, a abreviatura aí é VAR, não é o VAR lá do jogo, né? Não, presta atenção aí, né? É o VAR de variedades, tá? Logo após o nome da espécie botânica, vem aí a variedade, né? Então você tem a espécie botânica Brasca oleracea, variedade acefala, tá? Então tá lá, ó, variedade e cultivar. Então você tem a variedade, a espécie Brasca oleracea, variedade capitata, que é o repolho, e assim por diante. Brasca oleracea, acefala, couve-manteiga, né? No caso da couve tronchuda, variedade tronchuda, brotites, couve-flor, itálica é o brócolis, tá? Então vai levar sempre o nome da espécie, né? Do gênero da espécie Brasca oleracea e variedade itálica, tronchuda, capitata e acefala, ou botrites, vai depender aí da variedade que você está trabalhando, tá? Mas são da mesma espécie, tá? Então com isso podemos definir bem uma determinada hortaliça, né? Então tá lá, continuando com o exemplo aqui da couve-flor. Você tem a couve-flor brasileira criada em condições de verão quente, então muito cultivada no sul. Então cultivar, a abreviatura CV. Então você tem lá Brasca oleracea, que é o gênero espécie, variedade Brotrites, que é a couve-flor, cultivar precoce, tá?
Então ela cresce aí em ambientes de verão, ela desenvolve e ela é rápida no seu crescimento, beleza? Então, diferenciando aí cultivar de variedade, tá? Então vai um termo científico aí, técnico e comercial, tá? Então vai complementar aí do ponto de vista científico, técnico e comercial, tá? Então você vai ter o gênero e a espécie, variedade e cultivar, beleza? Então sobre a introdução aí da disciplina de olericultura, é isso que a gente passar para vocês, né? Vou deixar aí agora um questionário para vocês responderem sobre essa introdução, falando aí da classificação, falando do termo de que é olericultura, né? A diferença aí entre variedade e cultivar, tá? Alguns nomes científicos para vocês já irem familiarizando aí com as famílias, com o gênero e com a espécie, beleza? Um abraço aí a todos.